Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta como deve terminar a partida do Flamengo, cancelada depois de atos e protestos de torcedores do Independiente Medellín. Preciso te atualizar também sobre a chance de uma dispensa no Corinthians, Timão, o primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. Fim da novela envolvendo Palmeiras e Barbosa, você vai saber todos os detalhes. Falo também sobre Gabigol com o filme Queimado no Santos. Para completar, Banco Inter no São Paulo causando lá no Galo. Botafogo sofrendo novo transfer ban. Briga que foi terminar no hospital no Real Madrid entre jogadores importantes. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e sobre um brasileiro que classificou seu time para a final da Conference League. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. As últimas 3 sugestões que a gente passou por aqui bateram, bora tentar emplacar a quarta seguida. Para essa sexta-feira preciso de 3 resultados. Que o Al Hilal seja campeão da Copa do Rei. O último jogo do Al Hilal contra o seu adversário terminou 6-0 para o Al Hilal. Preciso que o Sabah, líder do campeonato no Azerbaijão, vença um time que ocupa a parte de baixo da tabela. Enquanto o Polícia, terceiro colocado do campeonato ucraniano, vença seu jogo contra o penúltimo colocado. Ou seja, uma combinação meio óbvia que garante uma odd de 1,84. A gente está falando em quase dobrar o valor da nossa fezinha. Importante, vem agora. Clica no link que está no comentário fixo. Faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete, exatamente como eu sugeri, aparece prontinho para você, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Felipe Augusto, atacante de 22 anos de idade, revelado pelo Corinthians, vive grande fase no Trabzonspor da Turquia e é pretendido pelo Benfica, operação que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Se esse número se confirmar, Corinthians como clube formador fica com quase 3 milhões de reais. Já o Mirassol, que ocupa Z4 no Brasileiro, venceu mais uma na Libertadores, vitória por 2-0 contra a LDU nessa quinta-feira dentro de casa. Isso fez com que o Mirassol pulasse para a primeira colocação do seu grupo, um dos grupos mais chatos da Libertadores. Mirassol tem 9 pontos e vai precisar de um pontinho nos 2 últimos jogos fora de casa para garantir a classificação. Próximo confronto contra o Always Red na Bolívia, depois contra o Lanús na Argentina. Já o Red Bull Bragantino fez 6-0 no Blooming em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Resultado que manteve o Red Bull vivo na competição. O River Plate tem 10 pontos, Carabobo e Bragantino tem 6 pontos, o Blooming aparece com apenas 1 ponto. O último jogo do Red Bull é justamente contra o Carabobo dentro de casa. Quero fechar o giro de notícias contando que a Ponte Preta está impedida de registrar novos atletas. O clube foi punido pela CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, por não fazer pagamentos de um acordo firmado lá atrás. Esses pagamentos não aconteceram em fevereiro, em março e em abril. Hora de falar sobre um brasileiro que colocou seu time pela primeira vez em uma final de competição europeia. Você vai lembrar do alemão, centroavante, que passou pelo Internacional entre 2022 e 2023, certo? Pois ele fez os 2 gols do Rayo Vallecano na semifinal da Conference League contra a equipe do Strasbourg. Vitória por 1-0 dentro de casa, gol do alemão. Vitória por 1-0 fora de casa, gol do alemão. História do alemão é das mais interessantes. Hoje, com 28 anos de idade, ele foi contratado como o reforço mais caro da história do Rayo Vallecano entre atletas estrangeiros. Operação que custou quase 6 milhões de euros. Temporada do alemão não era das melhores. Ele sofreu um problema com o pubis e não vinha sendo titular. Mas o centroavante titular se machucou. O outro atacante, que tem muitos gols, não marca 14 jogos e sobrou para o alemão a responsabilidade de, no momento mais importante do Rayo Vallecano em muito tempo, marcar os gols decisivos. O brasileiro agora deve ser presença garantida como titular na decisão em 27 de maio contra o Crystal Palace. O jogo está marcado para Leipzig, na Alemanha. História bem bacana de um brasileiro que pode permitir ao pequenino Rayo Vallecano, da cidade de Madrid, que fica sempre sob os holofotes de Real Madrid e Atlético de Madrid, de o Rayo Vallecano fazer história como campeão da terceira competição mais importante do futebol europeu.
E uma briga entre jogadores importantes do Real Madrid terminou no hospital. Valverde, meio-campista da seleção uruguaia, e Tchouaméni, titular da seleção francesa, brigaram feio em treino do Real Madrid nessa quinta-feira. Quem levou a pior foi o Valverde, que acabou indo parar no hospital com constatação de traumatismo craniano. O uruguaio vai ficar de fora de 10 a 14 dias. Dessa maneira, é desfalque para a decisão contra o Barcelona nesse fim de semana, jogo que permite ao Real Madrid a sua última chance de sonhar com o título do Campeonato Espanhol. Para isso, precisa vencer o grande rival, sem contar com o Valverde. Confusão entre Valverde e Tchouaméni começa na quarta-feira, quando eles não se cumprimentam. Na quinta, o Valverde dá uma entrada forte durante o treino no Tchouaméni e eles acabam brigando. O resto da história não está bem contada, mas ao que se sabe, o francês bateu no uruguaio, que teve esse traumatismo craniano. Embora nas redes sociais o Valverde tenha desmentido essa versão. Abre aspas para o Valverde: bati a cabeça na mesa acidentalmente, fazendo um pequeno corte na testa. Em nenhum momento meu parceiro me bateu e eu também não o agredi, embora eu entenda que para você seja mais fácil acreditar que tivemos uma briga ou que foi intencional. É só importante registrar que o Real Madrid divulgou uma nota afirmando que abriu uma investigação interna para anunciar possíveis punições aos brigões. Situação absolutamente delicada do Real Madrid, que vive com os nervos à flor da pele desde a saída de Carlo Ancelotti. Vale a lembrança de que o atual técnico da seleção, enquanto comandante do Real Madrid, conseguia blindar o vestiário. Mas desde a saída do Ancelotti, é uma briga atrás da outra. A primeira delas, nessa atual temporada, entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso. Você sabe, o Xabi Alonso acabou caindo e no seu lugar foi contratado o Arbeloa, que já se envolveu em treta com o Asensio e também com o Ceballos. Houve uma briga com direito à tapa entre Carreras e Rüdiger. O zagueiro alemão deu um tapa na cara do espanhol. Mais recentemente, o Mbappé se desentendeu com boa parte do elenco, ao usar um período em que ele deveria estar se recuperando para viajar com a namorada para a Itália. E é em meio a esse clima que o Real Madrid termina uma de suas piores temporadas do ponto de vista esportivo. Hora de falar sobre o Botafogo, que acaba de sofrer mais um transfer ban. Você lembra, né? O Botafogo já estava impossibilitado de registrar atletas por causa de uma dívida com o Ludogorets em relação à compra de Juan Cruz. Pois bem, nas últimas horas a FIFA anunciou a proibição do registro de atletas por 3 janelas para o Botafogo por causa das pendências do clube com o New York City em relação à compra de Santi Rodrigues. Os valores não foram divulgados. O que se sabe é que o Botafogo não tem dinheiro nem para fazer a quitação da venda da compra do Juan Cruz, muito menos da do Santi Rodrigues. O que tem salvado o Fogão nesse momento é o desempenho esportivo. Mesmo com o time remendado, perdendo vários jogadores importantes, os resultados têm aparecido. Uma derrota nas últimas 11 partidas. Botafogo é líder do seu grupo na Sul-Americana, com 10 pontos conquistados, e ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. Contei para vocês nessa semana que o Banco Inter é um dos interessados em comprar os name rights do estádio do São Paulo. O tricolor deve trocar a Mondelez por um novo parceiro em dezembro. E Banco Inter, Banco Santander, MetLife, que é uma seguradora internacional, e a BioID são as principais interessadas. Repercussão entre torcedores do Atlético Mineiro dessa notícia do Banco Inter foi muito ruim. Isso porque o Banco Inter é da família Menin, como se sabe, e hoje Rafael Menin e Rubens Menin pagam valores bem menores pelos name rights da Arena Atleticana. A Arena MRV garante ao Galo 9 milhões e 100 mil reais por temporada. Esse valor, inclusive, foi reajustado. Inicialmente o acordo era de 6 milhões, mas como há reajustes via IPCA, hoje o Atlético tem direito a 9 milhões e 100 mil. Já o São Paulo sonha com a venda de um name rights por algo na casa dos 60 milhões de reais. E o torcedor do Galo em sua casa pensou, pô, então quer dizer que o dono do meu clube está disposto a pagar 60 milhões de reais por ano ao São Paulo pelos name rights do estádio dele, mas do próprio clube do Galo o pagamento é de 9 milhões e 100 mil. Importante registrar que hoje o Banco Inter não é favorito nessa disputa pelos name rights do estádio do São Paulo.
A maior favorita, aquela que parece com mais vontade de fechar acordo, é a BYD, montadora de carros chinesa, que só não comprou os name rights no fim do ano passado por conta dos escândalos envolvendo áudios de venda clandestina de camarotes. As negociações foram retomadas recentemente e dá para dizer que há uma possibilidade boa de o Morumbi passar a ser chamado de Morumbi BYD. Só para completar em relação ao Banco Inter. Se a negociação com o São Paulo pelos name rights não vingar, existe também uma outra alternativa de patrocínio para Manga. Um valor bem mais acessível de 15 milhões de reais por temporada. E Gabigol virou um problema no Santos, mesmo sendo artilheiro do time com números razoavelmente bons. São 20 partidas no ano, com 9 gols e 5 assistências. Mas o atleta que pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Peixe até dezembro tem participado bem pouco dos jogos. E não sou eu quem estou dizendo, são os números. O Santos deixou vazar que os índices físicos do Gabigol nos últimos jogos têm sido os piores do elenco. Inclusive, o Gabigol registrou metade das ações do Neymar por partida em jogos recentes. Para completar, no empate 1 contra o Recoleto, o Gabigol foi substituído e deu para flagrar, através da câmera, o Gabigol dizendo, não quero sair, deixa eu ficar mais um pouco de tempo. Cuca determinou a substituição e, como consequência, o Gabigol decidiu não ficar no banco de reservas, indo para o vestiário. Cuca, na entrevista coletiva, disse que não entendeu o motivo que levou o Gabigol a não ficar no banco. O Gabigol alegou que teve problemas estomacais. E em meio a esse contexto, que o Gabigol segue no Santos, está completamente descartada a possibilidade de volta ao Cruzeiro, como se especulou nas redes sociais. Só para completar, registrar que o Gabigol ganha R$3.450.000 por mês. 1.250.000 são pagos pelo Santos, outros 2.200.000 são pagos pelo Cruzeiro, mesmo com o jogador emprestado. O empréstimo termina em dezembro e Gabigol ainda tem vínculo longo com a Raposa. Preciso te contar sobre o fim da novela envolvendo Palmeiras, Barbosa e Botafogo. Sim, o zagueiro argentino de 31 anos de idade será jogador do Palmeiras. Ele, inclusive, já passou pelos exames médicos. Mas, Nicola, por que o Barbosa não foi anunciado ainda? E que história é essa de que ele vai jogar no Botafogo até 30 de maio? Importante registrar que o Palmeiras só pode passar a contar com o Barbosa em 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. Decidiu-se, então, entre Botafogo e Palmeiras, que o Barbosa fica até o fim desse mês. Sai para o período de férias durante a Copa do Mundo e se reapresenta no Palmeiras, quando enfim vai poder estrear após o Mundial. O Barbosa, nesse mês de maio, ainda disputa mais 2 jogos pelo Brasileirão, ele tem 10. Com esses 2 jogos ele vai a 12 e não estoura o limite de partidas. O Botafogo vai ter de preservá-lo de algum jogo do Campeonato Brasileiro para que não estoure o limite. Barbosa também está garantido em mais 2 jogos da Sul-Americana, os 2 últimos da fase de grupos, que não o impedirão de atuar pela Libertadores da América no Palmeiras. Só na Copa do Brasil que há um alerta: se o Barbosa for utilizado pelo Botafogo no jogo da Copa do Brasil, ele fica impossibilitado de defender o Verdão na mesma competição a partir do segundo semestre, o que me faz imaginar que o Barbosa será poupado desse jogo da Copa do Brasil pelo Botafogo. Mas, sim, o Barbosa será reforço do Palmeiras. Está tudo absolutamente acertado entre os clubes. Operação de 20 milhões de reais, que inclusive vai ajudar bastante o Botafogo em relação a salários atrasados. É só importante destacar que hoje o Botafogo precisa, na justiça, tentar desbloquear esses 20 milhões de reais que ainda nem foram pagos. Mas já há muita gente da justiça interessada em receber essa grana em vez do Botafogo. E o Corinthians, primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores, pode dispensar uma de suas principais joias das categorias de base. Eu me refiro a Pedro Morelli, atacante de só 15 anos de idade, que acaba de conseguir cidadania italiana e foi artilheiro do pré-paulistão sub-17, vestindo a camisa alvinegra. E essa história de dispensa é mais uma informação exclusiva do canal do Nicola. Já havia contado para vocês nessa quinta-feira que, apesar do anúncio do acordo entre Palmeiras e Corinthians em relação ao Pedro Morelli, há um problema importante. Os times fizeram esse acerto, descartando ou desconsiderando o fato de que a família do Pedro Morelli tem 50% dos direitos econômicos. Vamos voltar no tempo para que você entenda essa história na ordem cronológica. Pedro Morelli era um atleta do Corinthians lá na base, acabou se mudando para o Palmeiras e na temporada passada foi, entre aspas, roubado pelo Corinthians. A irritação do pessoal no Palmeiras foi gigante, levando o Corinthians a ser desconsiderado de um grupo de movimento de clubes formadores, um verdadeiro caos.
Nos últimos dias, ainda que Damiani, o representante da base do Corinthians, e João Paulo Sampaio, representante da base do Palmeiras, não se falem, os clubes conseguiram um acerto. O Corinthians ficou de pagar ao Palmeiras R$1 milhão pela compra de 50% dos direitos econômicos, deixando outros 50% para o Palmeiras. O acordo entre os clubes ainda previa a possibilidade de o Corinthians adquirir mais 20% por outros R$2 milhões. Só que o acordo entre os clubes esqueceu de um fato importante. Quando o Pedro Morelli voltou para o Corinthians, o Timão passou a ser dono de 50% e a família do Pedro Morelli de outros 50%. E o Pedro Morelli e sua família foram esquecidos nesse acordo entre Palmeiras e Corinthians. Nesse momento, o Corinthians chegou a cogitar devolver o Pedro Morelli para o Palmeiras não aceitou. O atleta ganha R$15 mil por mês, valor considerado muito alto para alguém da posição dele e de sua idade na base do Palmeiras. O Verdão também pegou birra do atleta. E agora, sem esse acordo, os clubes não sabem o que fazer. Não está descartada a possibilidade de o Corinthians dispensar o Pedro Morelli. E aí, para desespero do garoto, ele não poderia, de acordo com esse manifesto dos clubes, atuar em qualquer time brasileiro que faça parte do movimento de clubes formadores. A definição deve acontecer nos próximos dias. Só para completar, registrar que o Corinthians está classificado para a próxima fase da Libertadores, mesmo sem ter entrado em campo nessa quinta-feira. É que Platense e Peñarol empataram na Argentina. Dessa maneira, a nova classificação do grupo tem o Corinthians com 10 pontos, Platense com 7, Santa Fé e Peñarol com 2. Como restam apenas 2 partidas, Santa Fé e Peñarol não podem ultrapassar o Timão, que é o primeiro brasileiro nas oitavas. Corinthians que ainda pega na reta final da Libertadores, nessa fase de grupos, o Peñarol fora de casa e o Platense como mandante. Saideira sobre o Corinthians, o Timão sofreu um transfer ban por dívida com o Midland da Dinamarca. Operação de compra do Charles de R$6 milhões não foi paga. Essa decisão da FIFA foi divulgada no dia 31 de março e se não fizer o pagamento em 45 dias, o Corinthians vai sofrer o transfer ban. Corinthians que ainda busca outros R$42 milhões para resolver suas pendências com o Tajeres por Rodrigo Garro. E o Flamengo está convencido de que ganhará os 3 pontos da partida contra o Independiente Medellín. Você sabe, na noite dessa quinta-feira, Flamengo e Medellín só conseguiram jogar cerca de 5 minutos. Por conta de uma série de protestos de torcedores organizados do Medellín que estavam no estádio, com direito a rojões e bombas sendo atiradas para dentro de campo, o árbitro da partida precisou paralisar o jogo. E depois de mais de 1 hora de espera, a Conmebol decidiu cancelar a partida. José Boto, executivo de futebol do Fla, disse o seguinte na saída do estádio, abre aspas, esperamos ganhar esses 3 pontos porque a responsabilidade não é nossa. O regulamento é claro, a equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente deles, que a princípio queria jogar, reconheceu a nós que não havia condição e segurança nem dentro nem fora do estádio. Quero dizer também que nós fizemos força para jogar, mas queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores e torcedores. A Conmebol ainda não fez qualquer manifestação, mas o Flamengo manteve a sua programação e já deixou a Colômbia para a partida de fim de semana contra o Grêmio em Porto Alegre. A tendência é que a qualquer momento, ainda nessa sexta-feira, a Conmebol anuncie um WO para o Independiente Medellín e a vitória por 3-0 para o Flamengo, que se tornaria ainda mais líder do seu grupo, com uma situação absolutamente garantida e confortável para a próxima fase. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos e lamentar o fato de o Flamengo não ter podido enfrentar o Independiente Medellín na Colômbia. O que você achou sobre toda essa treta e do vídeo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!